Povo Maranata, bom dia. Essa madrugada, Deus me deu sonho com pintinhos, ajuntando os pintinhos em casa. Coisa maravilhosa e com instruções poderosíssimas. Eu fiquei muito feliz por ontem o Senhor ter me dado a instrução do Reino de Deus e eu ter encontrado as testemunhas de Jeová que estavam pregando sobre o Reino de Deus, pregando sem o conhecimento do Espírito, sem o discernimento do Espírito, e pelo Espírito eu pude falar sobre o Reino de Deus para elas. E depois fiquei maravilhado com Deus falando no pé do ouvido: já vou retirar as crianças para Edileuza, mostrar em visão, retirando as crianças em arrebatamento. E por esse intermédio lembrar o Samuel que Deus falara em sonho: já vou retirar as crianças, e mostrar a irmã Ângela da Bahia, as crianças já arrebatadas no céu, brincando na Nova Jerusalém. E eu lembrando que a Francine tinha sonhado com um ônibus cheio de crianças sendo arrebatados. E eu lembrando que várias pessoas sonharam com as crianças. Me alegrei em saber que várias pessoas sonharam com o dia 27, inclusive a irmã Betânia, e logo em seguida a irmã Francine, que já tinha sonhado com o 27, teve uma visão com o número 27. Fiquei maravilhado em saber que dia 27 é 300 dias. 300 dias de 2019. 300 dias. Tanto nós, que já fica pensando nos 300 anos que Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Que Deus escolheu os 300 valentes para ser vencedores para Gideão. Que Salomão tinha 700 mulheres idólatras e 300 concubinas. 300 concubinas, 300 servas, né? Servas casadas com o rei. Fiquei feliz de terminar a noite pregando para as crianças de 11, 12, 13, 14 anos de idade, poderosamente durante 2h30, pregando para elas. Crianças que eu havia começado com uma, depois virou 2, depois virou 3, virou 4, virou 5. Coisa incrível, gradativo. Crianças que estariam perdidas e agora estão aptas a serem redimidas. Crianças que haviam até sonhado com o arrebatamento, mas não sabia o que significava, e Deus as aproximou a mim para instruí-las. Fico feliz de poder ser servo do Deus Altíssimo todos os dias, preocupado em trazer mensagens, em trazer instruções, em trazer revelações, em trazer algo da parte de Deus para o seu povo, a fim de ajuntar os cordeiros e as ovelhas no aprisco do Senhor, a fim de juntar os pintainhos, os pintinhos de Deus, porque essa madrugada Ele me deu um sonho onde eu juntava os pintinhos em casa. Gente, aquela passagem bíblica da galinha e seus pintinhos, de Mateus 23, 37, traz um exemplo maravilhoso. Jesus ali nos dá um exemplo maravilhoso. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Presta bem atenção. Mateus 23, 37. Os pintinhos, filhos da galinha, não desgrudam da galinha, como nós não devemos desgrudar de Deus. Onde ela vai, eles vão atrás.
não sai de perto dela. E se por acaso algum deles fica afastado, logo ele vê que está afastado e corre para ficar junto dela. Eles se sentem seguros quando estão perto dela. Igualmente, quando estão debaixo das asas da galinha, eles se sentem seguros. Assim somos nós com relação ao nosso Deus. Os que são salvos, os que serão arrebatados, os que estarão debaixo dessa proteção eternamente, têm esse sentimento de que quando estamos perto dele, nos sentimos seguros e protegidos. E de fato, ele nos dá essa proteção. Essa sensação só sente quem está salvo, quem está arrebatado. Essa ilustração da galinha e seus pintinhos também mostra o amor e o carinho dele para conosco. Ele nos guarda bem perto de si, debaixo de suas asas. Ali nos sentimos aceitos e amparados por aquele que nos ama. Se você se sente aceito e amparado por Deus, você é um arrebatado. Você é um salvo, você é um guardado. Por fim, esse amor incomensurável exige uma atitude nossa, correspondente. Não que sejamos forçados a dar uma resposta, mas por causa de seu amor, somos constrangidos em amor a aceitá-lo. No entanto, podemos também não aceitar. Muitos que não aceitam têm a consequência lastimável. Você tem diante de si duas opções: rejeitá-lo ou aceitá-lo. O melhor a se fazer é aceitar e desejar o que ele tem para nós. Assim depende de nós. Queremos esse amor, esse amparo, essa proteção. Ele não nos força a nada. Depende da escolha que fazemos. Certa feita, um pintinho não quis a proteção da galinha. Não quis ficar por perto. Se distanciou. E uma águia, avistando do alto, ela desamparada, sem proteção, longe da proteção da galinha, desceu em voo rasante e com as suas garras a levou e a devorou. Outro pintinho que fez a mesma escolha, ficar longe da galinha, fora da sua proteção, fora do seu alcance, foi alcançado por uma cobra. E a cobra deu um bote e a devorou. Outro pintinho que ficou fora da proteção, fora do alcance da galinha, foi vista por um rato, que logo deu um ataque, a pegou e a matou. Outros pintinhos vendo que ficar longe da proteção da galinha, do amparo da galinha, iria ter o mesmo destino, tomar aquilo por exemplo, e não saíram mais de perto dela. E sempre requereram a proteção dela. No exemplo do versículo em questão, Jerusalém havia rejeitado ao seu Senhor, que queria juntá-los como uma galinha junta os seus pintinhos. Meu querido, hoje o Espírito Santo está te fazendo este convite, um convite de amor. Venha e encontre descanso para a sua alma em Jesus Cristo, debaixo de suas asas. Eu quero te dizer, nós no grupo Maranatas, nós no grupo temos o amparo, a proteção
de Deus, e todos nós somos como esses pintinhos, sabe? Nós precisamos compreender a importância de estarmos juntos, sabe? No Salmo 91, no versículo 4, está escrito assim: debaixo das tuas asas estarás seguro. Tem uma promessa de Deus aos que obedecem os seus mandamentos: debaixo das tuas asas, seguro. Quem já teve a oportunidade de ver o comportamento de uma galinha de perto, no cuidado que ela tem para alimentar e proteger seus filhotinhos, os pintainhos, os pintinhos? Você já presenciou a cena que descrevemos agora? Pois a galinha, sempre que descobre algum alimento ou outra situação que lhe chama a atenção, dá uns pios característicos de alerta para chamar os pintainhos. E eles sempre, em busca de proteção da mãe, correm todos para perto dela. E estão sempre querendo se alimentar daquilo que ela está chamando a atenção. Ela age assim quando ouve o barulho de um trovão e corre a um lugar seguro para se proteger e aninhar os filhos. Sempre quando o pai vê um perigo iminente, ele dá um sinal para nós, um sonho, uma visão, uma revelação, para nos ajuntar, nos aninhar junto a ele e nos proteger e nos alimentar. Esse comportamento interessante da galinha torna-a, apesar da fragilidade aparente, protetora de sua cria. Isso porque, quando ela percebe a aproximação de um gavião, quando ela percebe a aproximação de um rato, quando ela percebe a aproximação de uma cobra, ela abre as asas e chama os filhotinhos. Sem contestar, eles correm e se aninham debaixo de suas asas. O gavião, por mais matador e astuto que seja, decide se afastar da galinha, como se ela lhe representasse uma ameaça devido ao seu tamanho. Porém, sabemos que não, porque a galinha não tem garras afiadas e constantes como as unhas compridas, curvas e ameaçadoras do gavião, nem bico afiado dilacerante que a ave de rapina usa para destranchar a carne de sua presa. O gavião simplesmente se afasta da galinha e vai procurar outra vítima, mais fácil ou incauta, que cairá em suas possantes garras, pois ele precisa se alimentar para viver, matar para viver. Mas o que tem Deus com essa história da galinha e o gavião? O versículo 4 do Salmo 91 nos diz que Deus, tal qual a galinha, abre suas asas e protege todos os seus filhos que procuram ser temente a Deus e se escondem debaixo delas. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será teu escudo e broquel, teu escudo e bloqueio. No Salmo 91, verso 4, Deus registra que ele protegerá seus filhos da tentação de Satanás, assim como a galinha protege suas crias da perseguição do gavião. O diabo, por mais forte e poderoso que possa querer ser, se afastará de Deus e irá procurar outras almas incautas que não têm a proteção dele, para delas fazer seus escravos, seu alimento. Deus diz à serpente: a partir de hoje, tu que foi ventríloca de Satanás, pó comerás.
pó comerás. Deus se compadece do homem, porque sabe que ele é pó. Mas o pó que está debaixo das suas asas estará seguro. Mas o pó debaixo da proteção do mundo e não de Deus é alimento da serpente, de Satanás. Como Deus é fiel, tua fidelidade nos servirá de escudo para afastar quem nos atormenta. Para afastar quem nos atormenta. Sabe, a palavra broquel é um substantivo masculino. É um escudo antigo, redondo e pequeno. É uma figura de proteção, defesa, amparo. A palavra escudo é um substantivo masculino. Arma defensiva, que consiste numa placa de material muito resistente, com formas diversas, e que serve para proteger o corpo das armas ofensivas do inimigo. Ela serve de amparo, de proteção, de defesa. Precisamos ficar em paz com Jesus. Precisamos compreender, à luz da revelação que Ele me deu, essa madrugada. Os pintinhos sendo ajuntados por Ele na minha casa. Eu estava na minha casa. Na minha casa. Na minha casa. Ajuntando os pintinhos. Eu cuidando deles, brincando com eles, cuidando deles, alimentando eles. Lembra de Jó? Capítulo 12, verso 9? Está lá escrito assim, ó. Pergunte às aves do céu, e elas o informarão. Quem dentre todas elas não sabe que foi a mão de Deus que fez isso? Essa proteção da galinha com os seus filhinhos. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Fiquei maravilhado com o que Deus me deu. Hoje, eu juntando e seus pintainhos na minha casa. Sabe? Estou muito maravilhado. Muito. Muito, 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 muito. Eu estou aqui impactado com esse sonho porque há tempo eu não sei o que é a figura de um pintinho e de uma galinha. Muito tempo mesmo. Talvez nós nunca tocamos nesse assunto aqui. E Deus me deu esse sonho maravilhoso. Sabe, aquela preocupação de Deus com o povo de Jerusalém. A preocupação de Deus conosco e agora. Diante dessa pior geração de todos os tempos. Sabe, fez com que Jesus trouxesse essa comparação tocante da galinha protegendo os pintinhos debaixo de suas asas. Nós estamos protegidos. E eu também me lembro que Jesus falou sobre um filho pedir um ovo ao pai. Está no livro de Lucas, capítulo 11, verso 11 e 12. Isso indica que era comum criar galinhas em Israel. No século I, depois de Cristo, a palavra grega ornis, usada em Mateus 23, 37 e Lucas 13, 34, pode se referir a qualquer ave, silvestre ou domesticada. Mas entende-se que nesse contexto, ornis se refere a uma galinha, que das aves domésticas é a mais comum e mais útil entre nós. E Deus me deu esse sonho com as galinhas e com os pintinhos. Eu tive essa madrugada. Sabe, Deus quis usar isso como metáfora. Como uma metáfora.
Jerusalém, quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como uma galinha abriga a sua debaixo das asas, mas muito não quiseram. Lucas 13:34 deixa isso bem claro também. Como uma galinha. Como uma galinha. Gente, que metáfora surpreendente. Como Deus faz de tudo e fala de maneira simples para compreendermos o quanto somos amados por Ele. O quanto Ele deseja nos abrigar sob suas asas, ao ponto de se comparar como uma galinha. Jesus compara a galinha que reúne os seus pitinhos debaixo de suas asas, como hoje ele anda fazendo. Eu estou muito feliz mesmo. Esse sonho para mim foi muito importante. Eu me sinto protegido, amparado. Eu me sinto protegido e amparado como um de seus pintinhos. Da grande tribulação, da ira de Deus que está para vir após o arrebatamento dos pintinhos. Eles podem se sentir amparados, protegidos, guardados, em nome de Jesus. Pois esse foi o sonho que Deus me deu essa madrugada. A grande verdade, povo lindo de Deus, que Deus tem dado para nós e procurado encontrar no meio de nós alguns Paulos dos tempos modernos. Porém, contudo, todavia, se observarmos no que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e 28, a gente acaba lendo sobre algumas experiências de Paulo, que eu vou ser sincero para vocês. São experiências que os verdadeiros adoradores, por vezes, passam para serem assemelhados não somente a Paulo dos tempos modernos, mas a Jesus Cristo. Percebe-se nessa leitura que Paulo foi preso e enviado a Roma. Problemas, conflitos e provações na área advocatícia judicial. Paulo enfrentou tempestade no mar, ventos contrários, redemoinhos, tudo aquilo que o homem não esperava, pois o homem só quer bonança. Paulo sofreu naufrágio. É desesperador você estar no alto mar, dia e noite, e naufragar. Tudo parece tão escuro, tudo parece tão perdido, tudo parece ser o nosso fim. Tudo parece ser tão gélido. Se sentimos tão sozinhos, naufragando em nossos problemas financeiros, clínico médico, advocatício judicial, conjugal, conflitante. Mas Paulo sofreu naufrágio, prisões e ventos contrários. Quando ele pensa que escapou desse problema, desse naufrágio, dessa tempestade, dessa prisão, ele chega numa ilha e foi picado por uma cobra. Parece que tudo estava dando errado para ele, não é verdade? Parece que está tudo dando errado para você e para mim, não é verdade? Nessas horas prevalece a consciência da identidade e do relacionamento com Deus. Note que Paulo, ainda no navio, disse: nesta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Esse registro está em Atos, capítulo 27, verso 23. Esta é a nossa segurança. Paulo sacudiu a serpente no fogo e continuou sua missão. Sacuda essa serpente que te pica nesse momento crítico de ventos contrários, de prisões, de naufrágios, e continue a sua missão.
E essa serpente será derrotada no fogo eterno do inferno ou no lago do fogo eterno, sem você, como ele deseja que seja contigo. Quem vos fala? Ricardo Luiz.